Salve pessoal, o Arsenalista no ar de novo. Hoje nós vamos falar de Arsenal, não só do pós-jogo, não é? Que a gente tem um pós-jogo para fazer aqui. Na verdade teria dois, porque teve o pós-jogo contra o Manchester City, mas esse jogo eu realmente não vi, né? Então não teve pós-jogo do Manchester City. Então antes de tudo já se inscrevam no canal, já curtam, compartilhem com seus amigos que gostam de futebol europeu, do Arsenal. E comentem, podem criticar, podem apoiar, podem fazer comentários, até fora do assunto mesmo, que eu sempre vou estar olhando, até porque eu sou pequeno demais para eu ver um comentário e não visualizá-lo. Não recebo muitos comentários assim, cara. Então, primeiro de tudo na minha lista, pós-jogo de Huddersfield 1, Arsenal 2. A escalação que vai estar passando na sua tela e você está vendo aí agora. Então, o jogo Huddersfield 1-2 Arsenal foi um jogo praticamente no mesmo panorama o jogo todo. O que eu quero dizer? O Arsenal jogando muito mal de novo, o Arsenal muito retraído, até de uma maneira meio covarde, assim. E o Huddersfield vindo para cima, o Huddersfield sapecando, o Huddersfield tentando. E a dois adendos, um para favorecer essa abordagem da equipe e um para desfavorecer essa abordagem da equipe de jogar atrás. O argumento que favorece é que o Arsenal, se eu não me engano, é o pior visitante da Premier League. Se não for o pior visitante, entre os 6 primeiros colocados é o pior visitante. Sem dúvida. Conseguiu tantas poucas vitórias fora de casa que não cabem em uma mão. Meu lindo anel, aliás. Então, você jogar com essa estratégia defensiva de buscar o contra-ataque pode fazer algum sentido, porque o Unai Emery pode ter visto que talvez a equipe estivesse vacilando defensivamente demais nos jogos fora de casa, o que não deixa de ser verdade. Agora, o ponto que desfavorece essa abordagem é que o Huddersfield é o lanterna do campeonato, estava de treinador novo, é uma equipe praticamente rebaixada. Se eu não me engano, ganhou 2 jogos no campeonato. Se tiver ganhado mais ou menos, eu vou corrigir isso daí. É uma equipe medíocre, rebaixada, que claro que é lutar para tentar vencer. É claro que é lutar. Mas é uma equipe que durante toda a competição demonstrou falta de qualidade técnica. Então essa equipe se impor tecnicamente contra o Arsenal por praticamente 2 tempos 90 minutos é muito preocupante. Eu entendo a estratégia do Unai Emery, eu não gosto dessa estratégia de jogar no contra-ataque, mas eu assumo que o time do Arsenal sabe sofrer. É um time que tem competência para jogar no contra-ataque. Porém, jogar sofrendo todo o jogo é um perigo. Porque se o Huddersfield já abre o placar nesse jogo, a gente estava ferrado. O Arsenal não é necessariamente uma equipe que está sabendo propor o jogo por muitos períodos de tempo. É um time que contra-ataca, aí nesse contra-ataque mantém a posse de bola, aí daí nascem boas coisas. Mas não é um time que sabe propor o jogo. Então seria um problema. O Arsenal abriu o placar logo no início do jogo, no gol do Iwobi. E o Iwobi de novo, hein? Iwobi sendo bem efetivo e concluindo uma bola gol. Daí em diante o Huddersfield já apertou o Arsenal não conseguia sair. Mas o Arsenal acabou conseguindo ampliar o placar. O Lacazette pegou um cruzamento ali, uma jogada muito bem executada, aliás, que veio de um cruzamento rasteiro da direita, o Lacazette finalizou. Ele começa o lance, ele finaliza o lance. 2-0. Não dá para falar que o placar é mentiroso, porque se o Arsenal fez 2 gols é porque chegou 2 vezes. Mentiroso seria
se um dos gols tivesse sido com a ajuda da arbitragem, o que não foi o caso. Então o primeiro tempo terminou 2-0 para o Arsenal. Na segunda etapa, o Arsenal voltou muito mal. Voltou muito mal. Voltou com a estratégia defensiva, voltou segurando mais o Huddersfield, né? Chamando o Huddersfield para o seu campo defensivo para depois contra-atacar. Mas o nível de erros técnicos do Arsenal dentro desse jogo me assustou. Principalmente por ser contra o Huddersfield. O Arsenal não conseguia sair jogando. Não dava um chutão quando era necessário. Não saía trocando passes quando era necessário. Errava passes simples. Errava movimentações. Errava tabelas. Errava jogadas idiotas, assim, que parecia que o time estava nervoso. E isso foi uma grande preocupação. O Arsenal passou 45 minutos do segundo tempo sendo pressionado, sem conseguir fazer nada. Só no finzinho do jogo, com o Huddersfield praticamente morto já fisicamente, o Arsenal passou a ter alguma posse de bola. Passou a chegar para o ataque com algum perigo. E mesmo assim o Huddersfield conseguiu diminuir. Eu acho que não foi justo o Huddersfield ter feito um gol. Porque justo teria sido o Huddersfield fazer 2 gols, até 3. O Huddersfield foi uma equipe corajosa dentro do jogo. O Arsenal foi uma equipe covarde. Uma equipe que se explorou demais da falta de técnica do Huddersfield para ficar segurando lá atrás. E tudo bem, é uma estratégia que funciona, mas você não pode ser covarde no jogo igual o Arsenal foi. E esse é o meu ponto. Então tudo bem, conseguimos os 3 pontos. O Arsenal novamente joga mal e consegue vencer. Jogar mal e vencer é importante, mas não pode jogar mal todo o jogo. Ainda mais sendo engolido pelo lanterna da competição. Então o Arsenal ganhou o jogo, mas eu não estou nada feliz com a atuação. Foi uma atuação muito pobre, cara. Muito pobre mesmo. Então, o pós-jogo acaba sendo esse. O melhor jogador da partida, eu fiquei entre os 2 caras que fizeram gol, o Iwobi e o Lacazette. Mas nesse jogo em específico, o Lacazette errou demais no segundo tempo. Então, pessoal, de novo, o arsenalista vai eleger o Iwobi como o melhor jogador em campo. Isso porque eu poderia eleger o Leno também, que ele fez algumas defesas importantes, mas não foram muitos. Huddersfield chegou, mas não necessariamente finalizou. Acabado o pós-jogo, eu tenho que falar também do pós-jogo sobre a estreia do Denis Suárez. O Denis Suárez entrou ali mais ou menos na metade do segundo tempo. Ele entrou no lugar do Iwobi, se eu não me engano. E não tinha muito para ele fazer. Dentro do que o Arsenal estava jogando dentro do jogo, a gente não podia esperar muito do Denis Suárez. Ele ficaria mais atrás mesmo. Ele ficaria ajudando a recompor ali. E foi o que aconteceu. O Denis Suárez dificilmente passou ao ataque. A gente viu ele mais defendendo igual a equipe toda. Foi uma estreia neutra. Ele demonstrou vontade. Mas nos próximos jogos para frente é que a gente vai poder avaliá-lo. Ele está em plena condição física. Então vamos ver aí. Denis Suárez cortado. Agora, além do pós-jogo, eu queria falar de 2 tópicos. O primeiro é o Mesut Ozil. O Ozil vive uma situação completamente deprimente no Arsenal. Uma situação deprimente porque ele tem qualidade para ser o melhor meio armador do mundo, mas ele não consegue ser o melhor meio armador do mundo. Ele vive uma situação, guardadas as devidas proporções, muito parecida com o Paulo Henrique Ganso, cara. Um jogador de extrema qualidade, mas um jogador que é morto dentro de campo. E nem tem problema ser morto dentro de campo. Você pode ser, mas você tem que estar em sintonia com a equipe. E o Ozil não fica em sintonia com a equipe. Principalmente nessa estratégia do Unai Emery de jogar no contra-ataque. É impossível, é impraticável essa formação que o Unai Emery faz com o Ozil no meio de campo. Porque ele vai ficar em outra frequência. Se você joga no contra-ataque, você vai jogar na velocidade, você vai jogar na rapidez, na agilidade. Não dá para pedir uma transição rápida tendo o Ozil na equipe.
Tudo bem, o Ozil, quando acerta um passe, é um passe que geralmente vai terminar em gol, ou ele fazendo o gol. Mas o Ozil, o quanto que ele está jogando, o quanto que ele está errando, o quanto que ele está prejudicando a equipe estando em campo, ele não merece a posição. Eu vi alguns torcedores, principalmente no grupo do Arsenal, que eu participo no WhatsApp, criticando que o Iwobi começou a partida e o Ozil nem para o banco foi. Que o Ozil não foi nem relacionado para a equipe. Mas no atual momento, na atual conjuntura, eu defendo completamente o Iwobi como titular e o Ozil como reserva. Como reserva. Eu acho que ele tem que ir para os jogos no banco. Que ele ainda tem uma qualidade para poder entrar no segundo tempo. Mas a situação do Ozil é completamente deplorável. Ele ganha um dos maiores salários da Europa e o Ozil tem que ir embora. Pro bem dele e pro bem do Arsenal. Cortado isso, eu queria falar um último tópico que é sobre reforços, rapidamente. Eu acho que após 26, 27 rodadas de campeonato inglês, estando em fevereiro, quase terminando a temporada, a gente já sabe as posições que a gente precisa de reforços para a próxima temporada. A gente precisa pelo menos de 2 zagueiros para ser titular, porque o Sócrates está lesionando todo jogo. O Koscielny está muito irregular também fisicamente. Então a gente precisa de 2 zagueiros para vir para ser titulares. Na minha opinião, ainda precisaria de um lateral direito. Eu não consigo confiar no Bellerin. Um meia armador. Esse meia armador pode ser o Denis Suárez. Então a gente tem que esperar para ver aí o que ele vai fazer. Mas de qualquer maneira o Ramsey já vai sair. Então precisa de trazer alguém para o lugar do Ramsey. Alguém bom. Porque o Ramsey é da primeira prateleira mundial. E a gente precisa de trazer pelo menos 2 atacantes de lado para a equipe. E aí eu faço um adendo, porque o Arsenal emprestou um moleque chamado Reiss Nelson para o futebol alemão. O que esse cara tá jogando na Alemanha é brincadeira. O Reiss Nelson tá comendo a bola. E se o Unai Emery ou o Wenger, eu não sei quando que ele foi emprestado, não tiveram a capacidade, a visão de ver o Reiss Nelson, cara, o quanto que ele poderia jogar de potencial, é sacanagem, cara. É sacanagem. Porque não é só o Reiss Nelson. Tem um outro rapaz que eu esqueci o nome, é um lourinho que estava até jogando, um branquinho que estava até jogando umas partidas na Europa League. Esse cara é bom, velho. O Arsenal tem bons jogadores de sua base para escalar ali no ataque. Jogadores rápidos, jogadores bons. Então, às vezes, insistir numa armação com Aubameyang, Lacazette e Iwobi, que tira completamente a mobilidade de um time que necessita do contra-ataque, é meio burro. E o Unai Emery poderia ter mais visão. Porque o Reiss Nelson, por exemplo, não seria uma contratação. Seria um jogador voltando de empréstimo para o Arsenal. E ele, sinceramente, para vocês, meus amigos, seria titular. Ele daria uma puta de uma mobilidade para a equipe. Então, o Reiss Nelson é mais uma contratação para o ataque. Na minha opinião, seria o ideal. Pessoal, então eu acho que foi isso, né, que eu tinha para falar hoje. De pós-jogo e falando um pouco mais de Arsenal também. Eu ia fazer uma live para falarmos desse assunto, para termos uma interação mais bacana, mas o YouTube meio que me traiu nisso daí. Mas eu pretendo fazer uma live logo logo, vou estar habilitado para fazer ela no canal dentro de pouco tempo. Então é isso, peço sua curtida, seu comentário, sua inscrição, se você gostou ou não, compartilhe com seus amigos e chupa Stan Kroenke! O seu Rams perdeu o Super Bowl. Vamos, Patriots! Até mais, pessoal. Obrigado.